Fala galerinha, belezinha? Galerinha, vamos para mais uma semana com resolução de exercícios? Nessa semana eu vou resolver com vocês os exercícios da sexta semana do PET Volume 2, para a gente encerrar ele, beleza? Então vamos lá. Galerinha, então vamos dar início à nossa videoaula, né? Nessa semana nós estamos falando sobre a sexta semana do PET Volume 2. Nessa sexta semana, o que ele faz? Ele faz um estudo a respeito da segunda lei de Newton, né? E de algumas aplicações a respeito dessa segunda lei de Newton. Mas vamos parar de enrolação e vamos para o nosso primeiro exercício. Galerinha, o nosso primeiro exercício, ele fala o seguinte, ó. Determine o módulo, a direção e o sentido da força resultante na figura abaixo. Então você tem aqui duas moças, essas moças provavelmente estão fazendo yoga, e eu tenho três forças que atuam sobre cada uma dessas moças. Então o que nós vamos fazer para determinar a força resultante total que atua sobre essas moças? A gente tem que lembrar de uma coisa, que essas forças elas são grandezas vetoriais, beleza? Então elas obedecem às características de vetores. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar as forças que têm a mesma direção e o mesmo sentido e vou somar, tá? Então a primeira força resultante que eu vou fazer aqui de azul, essa primeira força resultante, eu vou pegar as forças que têm a direção horizontal e atuam para a esquerda. Então vai ser 15 mais 17 mais 30 newtons. Então essa minha primeira força resultante, ela vale quanto? 15 mais 17 mais 30, isso aqui vai dar 62 newtons. Vou fazer a mesma coisa, agora de vermelho, para as forças que atuam para a direita, que eu vou chamar então de força resultante 2. Beleza? Quais são as forças que atuam para a direita? Essa de 15, essa de 20 e essa de 23 newtons. Então vai ficar 15 mais 20 mais 23 newtons. Então essa força resultante ela vai ser igual a quanto? Vai dar 48 newtons. Beleza? Então encontrado as duas forças resultantes que atuam cada uma numa direção e no sentido, o que eu vou fazer agora? Eu vou determinar a minha resultante das forças total. Então você vai ter uma força para a direita, tá? Que vale 48 newtons, e uma força para a esquerda que vale quanto? 62 newtons. Então a minha força resultante total, ela vai ser dada pela diferença desses dois vetores. Então vai ser 62 menos 48 newtons. Então a minha força resultante, ela vai ser igual a quanto? Quanto que é 62 menos 48? Então 62 menos 48, isso aqui vai dar 14 newtons. Então, ou seja, o módulo da minha força resultante que atua sobre essas moças vale 14 newtons. Então você tem uma direção horizontal e um sentido para a esquerda, que é sempre o sentido do maior vetor. Beleza? Pessoal, nosso segundo exercício, ele fala o seguinte, ó. Supõe um corpo de massa 10 kg se deslocando sobre uma superfície horizontal em que atuam duas forças de mesma direção e sentidos opostos, que correspondem a 80 newtons e 20 newtons. Determine a aceleração em que esse objeto se movimenta. Basicamente, pessoal, você tem isso aí que eu acabei de desenhar aqui, ó, tá? Então você tem aqui uma caixa. Essa caixa ela tem uma massa de 10 kg, né? E sobre essa caixa eu tenho a atuação de duas forças. Uma que vale 80 newtons, tá? Horizontal para a direita, e a outra vai valer 20 newtons horizontal para a esquerda. Foi isso que o exercício falou, que eles têm a mesma direção e sentidos opostos. Aí ele quer saber o seguinte, qual que vai ser a aceleração que esse objeto vai ter? Para a gente poder calcular a aceleração, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar a equação da segunda lei de Newton, que é força resultante, que é igual a massa, vezes a aceleração. Beleza? A massa eu tenho, a aceleração eu vou encontrar, então o que eu tenho que fazer? Encontrar minha força resultante. Para encontrar a força resultante, eu vou levar em consideração que eu tenho dois vetores que têm a mesma direção em sentidos opostos. Então, ou seja, a minha força resultante, ela vai ser dada pela diferença desses dois vetores. Então vai ser 80
menos 20. Então, a minha força resultante ela vai ser igual a quanto? 80 menos 20, isso aqui vai dar 60 newtons. Encontrada a força resultante, agora é só jogar na equação. Então, vai ficar 60, que é igual a 10 vezes A. Corta o zero para facilitar a nossa vida. Então, a aceleração vai ser de 6 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Pessoal, o nosso terceiro exercício, a gente continua com essa ideia de vetores, né? De aplicação de várias forças atuando sobre um determinado ponto. E o terceiro exercício fala o seguinte, ó, num cabo de guerra, um garoto e duas garotas puxam a corda para a direita. Então tá aqui. A força que cada um faz é de 70, 40 e 30 newtons. Do outro lado, três puxam a corda para a esquerda, com as forças 80, 60 e 45 newtons. Qual o valor, ou seja, qual o módulo, a direção e o sentido da força resultante? Então nós vamos levar em consideração esses garotos aqui então. Então, para a direita. Nós temos três forças sendo aplicadas. A resultante das forças que atuam na direita, vou fazer aqui do lado direito, ó, vai ser a soma dessas três forças, ou seja, 70 mais 40 mais 30. Então, a resultante das forças para a direita vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 140 newtons. Essa é a resultante das forças que atuam para a direita. Vou fazer a mesma coisa para a esquerda. Tá? Como são forças que têm a mesma direção e o mesmo sentido, também vão ser somadas. Então, vou fazer aqui, ó. Então, a força resultante vai ser igual a 80 mais 60 mais 45 newtons. Então, a minha força resultante, ela vai ser igual a quanto? 80 mais 60 mais 45, isso aqui vai dar 185 newtons. Então, essa é a minha resultante das forças para a direita e essa é a minha resultante das forças para a esquerda. Ele quer saber a resultante total, que eu vou fazer aqui de azul. Então, a minha força resultante total é a diferença da força resultante para a direita e a força resultante para a esquerda. Então, vou fazer força resultante é igual a 185 menos 140. Então, a minha força resultante ela vai ser igual a quanto? A 45 newtons. Esse é o módulo da minha força resultante. Qual que é a direção e qual que é o sentido? Aí a direção é uma direção horizontal. E o sentido, pessoal, vai ser o sentido para a esquerda. Então, vai ficar para a esquerda. Esse é, então, o nosso terceiro exercício. Belezinha? Galerinha, tá acabando. Vamos para a nossa quarta questão. Quarta questão fala o seguinte, ó. Considere que um bloco de massa 40 kg é abandonado do repouso sobre um plano inclinado, representado na figura. Desenhe na imagem abaixo as forças que atuam no corpo quando se encontra em equilíbrio. Então, a gente tem duas situações. Na primeira situação, nós temos uma situação de equilíbrio estático, em repouso, e depois, na segunda situação, nós temos o objeto descendo em movimento acelerado. Então, pessoal, essa aqui é uma aplicação, então, das leis de Newton, tá? Uma aplicação da segunda lei de Newton no plano inclinado, tá? Tem vídeo aula no canal que fala sobre o plano inclinado. Depois, quem quiser ir lá assistir, conferir, pode ir, que é bem legal. Vou pegar aqui, então, a primeira situação. Eu tenho uma situação em que o objeto se encontra em repouso. Então, quais são as forças que atuam sobre essa caixa, levando em consideração que ele está em repouso? Então, eu tenho aqui, perpendicular à superfície da Terra, a força peso. Essa é a primeira força que atua sobre o objeto. A segunda força que eu tenho a força normal, que é perpendicular à superfície de apoio. E como esse objeto está em repouso, eu tenho impedindo com que ele desça a força de atrito. Então, eu tenho aqui a força de atrito impedindo que esse objeto desça. E como ele está em repouso, ela é uma força de atrito estático. Beleza? Agora, pessoal, na letra B, o que ele quer que a gente faça? Ele quer que a gente determine essas mesmas forças atuando sobre o objeto, mas agora levando em consideração que ele está em movimento acelerado. Então, vamos marcar aqui as forças. Então, a primeira força, força-peso, perpendicular à superfície da Terra. Eu tenho aqui a força normal. Ficou muito porco isso aqui, deixa eu arrumar isso aqui de novo. Tenho aqui a força normal, que é perpendicular à minha superfície de apoio. E eu tenho aqui agora a minha força de atrito.
tá? Então essa minha força de atrito agora não é mais uma força de atrito estático, é uma força de atrito cinético, porque ele está em movimento. Só que além dessa força de atrito cinético, ele está descendo em movimento acelerado. Então quer dizer que eu tenho mais forças que atuam sobre esse objeto. E essas forças eu vou levar em consideração a decomposição dessa força-peso. Então eu tenho aqui, ó, a minha componente PY da força-peso, que está anulando a minha força normal. E eu tenho aqui, ó, ao longo do meu plano inclinado, a componente PX da força-peso, que atua puxando esse objeto para baixo. Então são essas as forças que atuam sobre esse objeto. Belezinha? Galerinha, vamos para a nossa quinta e última questão, então. Sei que você já está cansado de ouvir minha voz, de ver minha cara, mas vamos para a quinta questão. A quinta questão fala o seguinte, ó. Considerando que as forças que atuam em um corpo podem ser definidas em função das componentes no eixo x e y, determine a aceleração adquirida por uma pessoa de massa 55 kg ao descer uma montanha, esquiando na neve. Considere a descida como um plano inclinado liso e livre de atritos, que apresenta um ângulo de 30 graus em relação à horizontal, e sendo a gravidade no local igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, para a gente resolver essa questão, pessoal, eu já deixei aqui um plano inclinado, previamente desenhado, para a gente ganhar tempo, né? E nós vamos coletar os dados do problema. Então, ou seja, o nosso plano inclinado, ele tem um ângulo de inclinação que vale 30 graus, tá? Esse esquiador, ele tem uma massa de 55 quilogramas, e nós vamos considerar a gravidade como sendo de 10 metros por segundo ao quadrado. Então são esses os dados que o exercício nos forneceu. E ele quer que a gente calcule a aceleração de descida desse esquiador. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é marcar as forças que atuam sobre esse esquiador. Então a primeira força aqui que eu vou marcar é a força-peso, que é uma força que é perpendicular à superfície da Terra. Além da força-peso, eu tenho aqui a força normal, que é perpendicular à superfície de apoio. E aqui eu vou marcar as minhas duas componentes da força-peso, que é a minha componente PX, que é a responsável por fazer com que esse esquiador desça a montanha. E aqui eu tenho a minha componente PY, da minha força-peso. E essa componente PY, ela está anulando a minha força normal. Então, ou seja, se a minha componente PY anula a força normal, então quando a gente olha para essa figura, o que eu vejo? Eu vejo somente uma força atuando sobre esse esquiador, que é a minha componente PX da força-peso. Então eu posso, de certa forma, apagar o quê? Essas outras componentes, as outras forças que atuam sobre esse esquiador. Em outras palavras, o que isso significa? Isso significa dizer que a resultante das forças que atuam sobre o esquiador é igual à minha componente PX da força-peso. Beleza? Aí a questão é, como que eu vou fazer para calcular a minha componente PX da força-peso? Aí a gente vai lembrar da nossa videoaula a respeito do plano inclinado. Então a minha componente PX da força-peso, ela pode ser encontrada pela relação Px é igual a P vezes o seno do ângulo do plano inclinado. Então a gente pode dizer o seguinte, que essa força resultante, ela é igual a P vezes o seno de 30 graus. Ou seja, a minha força resultante, ela é igual a massa vezes a gravidade vezes o seno de 30 graus. Então a minha força resultante, ela vale quanto? Massa do esquiador, 55 kg. A gravidade a qual ele está submetido, 10 metros por segundo ao quadrado. Seno de 30 é meio. Então a minha força resultante, ela vale quanto? 55 vezes 10, 550. Dividido por 2, 275 newtons. Então, encontrada a força resultante, agora é só jogar na equação da segunda lei de Newton. Então a gente vai fazer força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Força resultante vale 275, a massa vale 55, isso aqui vezes A. Então a minha aceleração vai ser 275 dividido por 55, o que dá 5 metros por segundo ao quadrado. Essa é então a nossa resposta.
Belezinha, pessoal? Galerinha, eu vou encerrar aqui então essa nossa videoaula. Espero que tenha ficado claro para todos os assuntos abordados. E nós voltamos numa próxima videoaula para falar sobre as atividades complementares. Galerinha, um abraço, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. You now